Supremo Criador, vós anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glórias dai. A Deus Supremo Criador, anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glórias dai. Senhor Jesus, o meu viver vou entregar de coração o teu amor, vou anunciar e hoje quero te louvar. Supremo Criador, vós anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glórias dai. Senhor Jesus, o meu viver de coração o teu amor, vou anunciar e hoje quero te louvar. Senhor Jesus, o meu viver vou entregar de coração o teu amor, vou anunciar e hoje quero te louvar. Olá, irmãos, um bom sábado a todos. É muito bom estarmos conectados nesse sábado para adorarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Eu já quero agradecer ao Senhor pelo dom da vida, agradecer também pelos nossos irmãos que estão conectados conosco nessa manhã de sábado. Eu já vou mencionar alguns deles aqui. Me permitam desviar um pouquinho o olhar da tela e mencionar aqui a irmã Isabelle. Feliz sábado, irmã Isabelle. O Samuel já está por aqui também. A Edileuza, a irmã Eva, a Diailane, a Raquel, a Keilane, a Roseli Soares, a Marília, Natanael, a Vanderlândia também está por aqui, o Antônio Carlos está conosco, o Roger, a Cleia Gomes, a Ana Régia, Cícero, estamos por aqui, todos aqui. Feliz sábado a todos vocês, é muito bom estarmos aqui juntos nesse sábado para adorar o nosso Deus. Hoje, de forma
não presencial, né, assim podemos dizer, mas de forma virtual. Estamos aqui conectados, juntos, com um só propósito, irmãos. Nós, a despeito de não podermos estar na igreja congregando, mas a igreja somos cada um de nós, e aqui nós estamos para glorificar o nome do nosso Deus. Eu tenho certeza que aí você também já estudou a lição da Escola Sabatina com alguns grupos virtuais, alguns jovens, algumas igrejas já começaram a fazer alguns movimentos, e eu já quero parabenizar também o empenho de cada um de vocês. Nós sabemos que o decreto que estava em vigor acabaria hoje, mas devido a um pronunciamento aí, um novo decreto do governo do estado, ele se estendeu até o próximo dia 21. Então, a gente vai ter que aguardar, infelizmente, as medidas cabíveis serem tomadas, mas nós temos esperança que logo, logo nós possamos estar juntos aí, congregando nas nossas igrejas com todas as medidas de segurança, tá bom? Para iniciarmos o culto dessa manhã, eu queria convidar você a nós louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Eu queria convidar você, onde você está na sua casa, aí sentado no seu sofá talvez, ou até você que está no trabalho nos acompanhando por essa transmissão, você que não é adventista talvez, mas recebeu o link e está acompanhando a transmissão dessa manhã. Nós iremos falar um pouquinho hoje sobre a graça de Cristo, como ela nos alcança, e hoje nós teremos duas convidadas muito especiais que estarão trazendo a mensagem musical, a Tavine e a Érica, daqui a pouquinho vocês irão conhecê-las. Deus abençoe vocês, vamos louvar o nome do nosso Deus nessa manhã. Mas antes, eu queria convidar você a nós elevarmos uma prece ao nosso Senhor para iniciarmos o culto dessa manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida e agradecemos pelo Teu cuidado, Senhor, ao longo desses dias, por cada um de nós. Abençoa, Deus, cada família que está assistindo, Senhor, essa transmissão, cada família, Senhor, que está conectado conosco agora, repartindo agora o louvor, compartilhando os momentos, Senhor, que nós viveremos aqui juntos, que essa adoração, mesmo que virtual, ela seja aceita no Teu trono da graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu queria convidar vocês a nós louvarmos uma música que tem como título Não Desistir. Nós sabemos que estamos vivendo um período bem difícil, mas o Senhor nos convida a nós não desistirmos da nossa jornada. Então vamos cantar e adorar ao nosso Deus essa música do nosso Inário, do Inário Adventista, hino de número 150, Não Desistir. Cante comigo, vamos adorar o nosso Deus.
Deus seja louvado, irmãos. Não desistir, Cristo vem logo. É muito bom nós termos a participação dos nossos irmãos aqui. Vai convidando, vai mandando o link aí para os outros irmãos que ainda não estão por aqui, tá bom? Compartilha o link da nossa live, porque quanto mais a gente tiver interação dos nossos irmãos, quanto mais irmãos a gente tiver aqui conosco, vai ser para a honra e glória do nosso Deus. Eu também quero convidar você a já entrar aí no meu canal, se inscrever no meu canal para que a gente venha melhorar as nossas lives, tá bom? Nesse período agora que a gente está vendo de pandemia. E eu quero já dizer para os irmãos que se inscreveram aí no curso que a gente vai estar oferecendo hoje, um treinamento, na verdade, para os missionários voluntários. A gente vai ter sorteio hoje à tarde, a gente não vai fazer um sorteio agora de manhã, mas aqueles que se inscreveram, os missionários voluntários do nosso distrito, a gente já compartilhou o link da sala virtual, às 2h30, nós convidamos você para estar conosco, tá bom? A gente vai ter sorteio dessa Bíblia aqui e dessa Bíblia aqui, a Bíblia missionária, para você usar aí nos seus estudos bíblicos. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, adorando e engrandecendo o nome dele, cantando agora mais um louvor em gratidão a ele. Vamos dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, usa-me, Senhor, usa os meus dons, os meus talentos para adorar o teu nome. Então vamos cantar a música Eis-me aqui, do DVD Adoradores 2. Então convido você aí na sua casa a louvarmos juntos essa música. Antes do
que surgiu por obedecer. E tudo que surgiu por obedecer. Amém. Deus seja louvado, irmãos. A obediência é, de fato, aquilo que move cada um de nós a nos aproximarmos mais de Deus. Eu quero convidar os irmãos agora a nós elevarmos mais uma prece ao Senhor, e eu já quero que você prepare aí aqueles que têm crianças em casa, que depois da oração é o momento delas. Vai ser o momento da adoração infantil, que nós teremos uma história e, em seguida, um louvor especial sendo cantado aqui pela Tavine, tá bom? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, já te agradecemos também, Senhor, pelo dom da vida, e agradecemos por todos os nossos irmãos que já chegaram aqui e estão conectados conosco. Ó Deus, que de fato nós estejamos dispostos a Te servir, dizendo, Senhor, eis-me aqui, que através da mensagem dessa manhã, o culto, Senhor, dessa manhã, ele venha a tocar no nosso coração para nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Nos abençoa, continua conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos agora para o momento da adoração infantil. Convida aí a criançada, tá bom? Para eles poderem participar também desse momento agora, adorando ao nosso Deus através da adoração infantil. Um santuário para mim e eu habitarei no meio dele. Parabéns, Alissa! E hoje a gente vai aprender histórias lindas da Bíblia. E tem uma história que não tá saindo da minha cabeça. E que história é essa, Bia? O milagre do Mar Vermelho! O povo de Deus, os israelitas, por mais de 400 anos pediram para que Deus o libertasse, pois eram escravos lá no Egito. Deus ouviu suas orações e enviou Moisés para falar com Faraó. Mas Faraó não queria deixar o povo embora. Jamais! Não deixarei o povo ir. Deus mandou então 10 pragas contra o Egito. E só depois disso, os israelitas tiveram a permissão para ir embora. Pois com essas pragas, até o faraó sofreu. Mas quando o povo de Israel saiu do Egito, o faraó mudou de ideia e mandou seu exército para ir atrás deles. O povo ficou sem saída, pois à frente estava o Mar Vermelho e atrás todo o exército do faraó. O povo ficou desesperado, com muito medo, e começaram a reclamar com Moisés. E agora, Moisés? Você nos trouxe no deserto para morrer? Agora nós estamos presos. Que nem passarinho na gaiola. O que vai ter de nós? Estamos sem saída! Então Moisés disse: não fiquem com medo. Hoje o Senhor vai nos salvar. O Senhor dará por nós. Confie em Deus e espere o livramento dele. Ele levantou seu cajado sobre o mar, como Deus tinha ordenado. E milagrosamente, Deus abriu um caminho no meio do mar. E todos os israelitas chegaram ao outro lado em terra seca. E só então as águas voltaram a cobrir aquele caminho, afogando
matando o exército egípcio. Já imaginou um mar se abrindo e você atravessar em terra seca? Só Deus pode fazer isso. Deus salvou o seu povo e os libertou da escravidão do Egito. Sabe, crianças? Às vezes, Deus pode responder nossas orações como se estivesse abrindo um mar na nossa frente. E outras vezes, a resposta não é tão milagrosa. Mas como Deus nos ama, podemos confiar e nos entregar, pois os caminhos deles são sempre melhores. Confie, Deus pode abrir um mar para você. Querido Jesus, nos ajude a confiar em Ti. Confiar e nos entregar. Em nome de Jesus, amém. Tchau, Deus abençoe você. Um beijo, um cheiro e tchau! Feliz sábado, gente. Que vocês possam ter um sábado feliz nessa manhã. Que vocês possam ter muitas felicidades. Que vocês também possam se encher de alegria com essa música que eu vou cantar agora. Faz-me um servo pronto a te ouvir. Quero ficar bem junto de ti. Meu coração passa sempre pedir. Faz-me um servo, faz-me um servo, faz-me um servo, meu Deus. Faz-me um servo pronto a te ouvir. Quero ficar bem junto de ti. Meu coração passa sempre pedir. Faz-me um servo, faz-me um servo, faz-me um servo, meu Deus. Amém. Que essa música possa ser muito especial para vocês, para que essa música está dizendo para a gente se tornar o servo de Deus e nosso coração ficar pedindo toda hora para isso. Amém. Deus seja louvado, irmãos. A gente recebendo aí a presença da Tavina, minha filhinha, nesse momento louvor especial. A gente quer continuar compartilhando esses momentos juntos, tá? A gente quer ter a participação dos irmãos, o nosso culto. Daqui a pouquinho a Érica também vai cantar, vai louvar o nome do nosso Deus. Eu queria convidar os irmãos, nesse momento agora, a nós ouvirmos uma história, um testemunho, e esse é o momento de nós adorarmos a Deus através da nossa fidelidade. Você que tem o teu dízimo, a tua oferta, você que separou, os tesoureiros estarão fazendo alguns ajustes para passar aí na sua casa, para recolher, tá bom? Então, nós vamos compartilhar agora e assistir agora esse testemunho do Provai e Veja. Provai e vede. História de hoje: quanto é o dízimo de zero?
Digamos que você já tomou a decisão de ser um dizimista e um pactuante, mas a única coisa é que, bem, você não tem renda. E aí, o que você deve fazer? Será que você deve arrumar dinheiro de qualquer maneira para cumprir o seu propósito? Deveria vender algum bem para ter condição de doar? Pedir um adiantamento para o chefe? Ou pedir emprestado para um amigo? Será que uma pessoa sem renda ainda pode ser considerada como sendo dizimista e pactuante? Claro, a ideia é muito simples. Ser um dizimista e um pactuante é uma decisão feita por um coração que aceita a Deus como dono e fonte de todas as bênçãos materiais. Essa aceitação depende muito de uma submissão a Ele e à sua palavra. Não tem a ver com dinheiro a princípio. Deus nunca espera dízimos e pactos de alguém que não recebeu nada dele. Mais uma vez, nós não dizimamos para sermos abençoados. Nós dizimamos porque já fomos abençoados. O mesmo vale para o seu pacto. Em ambos os casos, uma porcentagem previamente estabelecida é ofertada daquilo que você recebe de Deus. Por isso, o dízimo de uma renda zero é zero. O pacto de uma renda zero é novamente zero. E nesse caso, mesmo quando você não devolve nada, você ainda é considerado fiel. Mas olha, tem uma coisa que você pode fazer. Você pode orar ao Senhor e lembrá-lo de que você já é um dizimista e um pactuante, de que, em obediência à sua palavra, você retornará a Ele, como dízimo e pacto, uma determinada porcentagem de tudo que Ele lhe der. Então, peça a Deus que Ele lhe dê uma renda, se Ele deseja que você participe no crescimento de sua obra nesta terra. Porque nós sabemos que todo ato de dar é precedido por uma doação de Deus. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes darás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Salmos 145, 14, 16, 19. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Queria convidar a Érica agora, e enquanto ela louva ao Senhor, esse é o momento de você separar o dízimo, a oferta. Você que tem usado o aplicativo Serve-me, esse é o momento de você pegar aí, abrir o teu aplicativo, tá bom? E fazer a sua doação. Érica, que Deus te abençoe, que Deus te use aí com os teus dons e com os teus talentos nessa manhã de sábado. Cada vez mais são os passos de Jesus naquela longa estrada em Jerusalém. Cansado, ferido, machucado, humilhado, não há palavras que descrevam esse quadro de horror. Aquela rua empoeirada, com as marcas da cruz. Seu sangue escreve a história de um Deus de amor. Há quem o ajude, muitos fogem, muitos choram. Seu olhar quase se apaga, mas ele segue na para. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo, a dor
a coroa que eu sou. Jesus pagou, foi tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Eu jamais irei compreender sua angústia e seu sofrer. Foi por mim que ele se entregou. As mãos, os pés, escravos a ferir seu povo, a dor, a coroa que nos dão. Jesus pagou, foi tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. Os pés, os bravos a ferir seu povo, a dor, a coroa que eu sou. Jesus pagou tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, Érica. Deus seja louvado. O perfeito sacrifício de Jesus nos trouxe a sua graça, né? Alcançou a cada um de nós. Eu quero convidar os irmãos que estão acompanhando aí a nossa transmissão, a nós prepararmos agora o nosso espírito para a abertura da palavra do Senhor. Por isso, vamos cantar essa música do nosso inário, o hino 578, para que, assim como eu aqui, você também sinta a presença do Senhor aí na tua casa, aí no teu lar. Vamos adorar, então, o nosso Deus, cantando a música Sinto a Presença do Senhor. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Amém. Eu queria convidar você a gente fazer mais uma prece para então abrirmos a palavra do Senhor nessa manhã de sábado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, queremos engrandecer o teu nome mais uma vez. Queremos, ó Deus, pedir agora que ao abrirmos a tua palavra e estudarmos sobre essa maravilhosa graça através da história de Abraão, nós venhamos a entender, ó Pai, que aquilo que nós falharmos, Senhor, sabemos que o Senhor irá nos completar. Porque a tua graça, Senhor, nos alcança, a tua graça nos cobre a cada dia. E é por isso, ó Deus, que nós queremos, nesse momento, fazermos essa prece a Ti, pedir que o Senhor abençoe a Tua palavra agora e ela seja uma inspiração para nós venhamos a sentir de fato a Tua presença. E queremos, ó Pai, juntos como uma só voz, um só coro, terminar essa oração em nome de Jesus, expressando a nossa gratidão também através desse louvor que cantaremos agora todos juntos, ao orarmos a Ti, Senhor.
Deus seja louvado. Eu quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia aí, corre lá, pega a sua Bíblia, porque nós vamos abrir a palavra de Deus agora. Convido você a estudarmos a maravilhosa graça dele através da história de Abraão, retratada aqui no livro de Gênesis, no capítulo 22. Corre lá, pegue sua Bíblia, Gênesis, e abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, e nós vamos ler aqui até o verso 19 e entender um pouquinho essa história, entender um pouquinho aqui a história retratada aqui de como Deus encontrou Abraão e lhe mostrou a sua graça. Quero já convidar você, então, a nós começarmos a leitura no verso do capítulo 22, no verso 1, que diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e esse respondeu: Eis-me aqui. O verso 2 diz: E acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te até a terra de Moriá, e ali oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão é considerado o pai da fé, e nós conhecemos a história de Abraão. Muitos aí já têm Abraão talvez como um dos ícones do Antigo Testamento. Eu não sei se você já leu alguns comentários bíblicos falando sobre a história de Abraão. Quando a gente vai ler sobre a história de Abraão, a gente de fato percebe que Abraão era um homem consagrado, era um homem que duvidou em alguns momentos, né? A gente conhece a história dele, porém Abraão recebeu a promessa. Sara, já velha, né, avançada de idade, Deus deu a promessa de que ele teria um filho, o filho da promessa, Isaque. E quando Deus passa, desde a última conversa, a promessa de Abraão, de Isaque, Isaque nasce, até esse segundo contato de Deus com Abraão, se passou mais ou menos um período, irmãos, de 17 anos. Então, possivelmente, Isaque tinha uns 20 anos de idade quando Deus o pediu em sacrifício. Quando a gente observa essa história, a gente olha aqui e analisa com cuidado o pedido agora de Deus para Abraão. É um pedido meio que estranho para nós, porque o próprio Deus havia proibido o sacrifício de crianças, né, o sacrifício de primogênitos para que se fosse oferecido no holocausto.
Mas esse pedido vem até Abraão e Deus o faz. E é interessante que, para Abraão, ele não questiona a Deus sobre esse pedido, porque era muito comum naquela época as religiões oferecerem crianças, os seus próprios filhos às deidades. Há históricos, né, a arqueologia mostra, a Bíblia também fala que os cananeus, eles ofereciam as crianças no altar. Então, quando Deus pede isso a Abraão, Abraão ficou meio que confuso, mas ele não questionou a Deus. Mas eu olho por outra ótica de que Abraão não questionou a Deus o porquê disso, mesmo sabendo que Deus não aceitava esse tipo de sacrifício, que Deus jamais pediria isso. Abraão simplesmente obedeceu. Ele não questionou a Deus, ele não procurou opinião, talvez, de outras pessoas. E é interessante que, se você observar, Deus ele diz assim, Abraão, verso 2, Abraão, você vai tomar o seu filho, o seu único filho, e ele diz, Isaque, a quem você ama. Deus faz questão de mostrar e relembrar Abraão, Abraão, Isaque é teu único filho, e você o ama. E é exatamente ele que eu quero que você ofereça em sacrifício. Sabe, irmãos, quando a gente se coloca no lugar de Abraão aqui, aqueles que são pais, sabe talvez o quanto foi difícil para Abraão ter que obedecer a Deus nesse aspecto. E eu não sei se você já passou por situações semelhantes em que você ter que escolher entre atender a sua família e atender talvez a você mesmo, com certeza você iria priorizar a tua família. Abraão aqui, ele recebe um pedido e uma ordem de Deus, e a ordem de Deus é, toma o teu filho, teu único filho, e você vai se deslocar até Moriá e vai oferecer a ele ali em sacrifício. Irmãos, eu queria nessa manhã destacar aqui alguns benefícios, algumas lições, podemos dizer assim, daquele que obedece com fé. E a primeira lição que eu vejo é a que está aqui no verso 2. Obedecer a Deus nem sempre será algo fácil. Obedecer a Deus naquilo que Ele pede para a nossa vida aqui nem sempre vai ser algo fácil. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que enfrentou dificuldades quando você aceitou a mensagem do Evangelho, quando você conheceu a mensagem da observância do sábado, e você teve dificuldades, talvez, em relação ao seu trabalho. Obedecer a Deus talvez não foi fácil para você. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que vive uma luta e tem vivido uma luta para abandonar alguns tipos de alimentação que Deus proíbe estritamente na sua palavra, como a carne de porco, como crustáceos, entre outros. Talvez para você tenha sido uma luta, obedecer a Deus para você não foi algo fácil, e não tem sido fácil para muita gente. Obedecer a Deus nesse aspecto aqui para Abraão não foi fácil, irmãos. Porque Abraão não queria, jamais Abraão queria sacrificar o único filho, o filho da promessa. E sabe o que mais me chama a atenção? É que a Bíblia diz no verso 3, que Abraão levantou-se e de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo seus 2 servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar em que Deus havia lhe ordenado. Eu fiquei me perguntando, e fui ler nos escritos de Ellen G. White, e alguns comentaristas bíblicos, por que será que Abraão se levanta de madrugada? E alguns teólogos, eles dizem que Abraão possivelmente se levanta de madrugada e ele não consulta a Sara, porque se ele consultasse a Sara, Ellen White também comenta sobre isso, talvez Sara não deixasse levá-lo a Isaque. E eu fico pensando, se fosse na minha casa, eu acordasse madrugada e dissesse, olha, eu vou pegar minha filha mais velha, que Deus está pedindo ela em sacrifício. Minha esposa ia olhar para mim e dizer, meu filho, você tomou algum remédio estragado antes de dormir? Foi porque você não vai levar coisa nenhuma, ela para lugar nenhum. Possivelmente Sara iria dizer isso a Abraão, ia dizer, olha, você não vai levar ele para lugar nenhum, você perdeu todo o seu juízo. E aí ele não consulta ela, ele sai de madrugada, chama Isaque, e era muito comum o pai chamar o filho para erguer altar, né? Os patriarcas onde passavam erguiam um altar para adorar a Deus, e Isaque costumeiramente foi então com o pai. Irmão, se você quer ser fiel, se você quer obedecer, às vezes a gente precisa pagar um preço por isso. Às vezes a fidelidade a Deus exige um preço. E quando eu olho para a graça de Cristo, eu vou fazer já um link aqui, o preço já foi pago por mim. Então, vai exigir de mim, em algum momento, algum sacrifício em relação à obediência. A Bíblia diz, no verso 4, que ao terceiro dia,
Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe, viu o lugar onde Deus havia designado para ele. E eu chamo sua atenção para o seguinte, que a obediência de Abraão o levou a uma jornada de quase 80 quilômetros. Deus, além de pedir o seu filho em sacrifício, ele também pediu que não fosse aonde Abraão bem queria construir um altar. Ele disse, você vai para o lugar aonde eu vou te mostrar. E esse monte era o Monte Moriá. O Monte Moriá ficava numa região de Jerusalém, possivelmente ali bem perto ali do onde foi construído o Templo de Salomão, e ficava bem perto também do monte onde Jesus foi crucificado. Então Deus disse assim a Abraão, Abraão, você vai sair daí da tua casa e você vai para onde eu vou te mostrar. Deus costumava usar essa didática com Abraão, né? Ele, quando fez o primeiro chamado, disse, você vai sair da tua casa, da terra da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Então, veja, Abraão sempre foi fiel em obedecer a Deus. E tudo isso exigiu um sacrifício, desde o primeiro chamado de Abraão, e agora também um sacrifício de se deslocar durante uma viagem de quase 3 dias até chegar no local onde Deus queria. Irmãos, eu fico agora imaginando a cabeça de Abraão nesse percurso. Eu fico imaginando agora o coração de Abraão nessa viagem, orando talvez o caminho, pensando assim, Senhor, eu já te obedeci, Senhor. Senhor, eu já estou trazendo Isaac, por favor, Senhor, impede que eu chegue lá, não deixa que eu sacrifique meu filho. Irmãos, Ellen White comenta que nesse percurso, nessa viagem, alguém conhecido como inimigo de Deus, Satanás, ele começou a colocar dúvidas no coração de Abraão. Ele começou a insinuar dúvida no coração de Abraão com a seguinte pergunta, será que foi Deus mesmo que impediu isso a você? Será que foi Deus quem de fato quer que você vá e obedeça a ele nesse aspecto? O inimigo, às vezes, ele vem sobre a nossa vida e também coloca dúvida no nosso coração. Ele coloca dúvidas para que a gente não venha a obedecer a Deus em alguns aspectos da nossa vida. E a gente até questiona, e a dúvida, quando ela não é sanada, ela pode ser prejudicial e pode impedir que a graça de Cristo alcance a cada um de nós. Abraão estava ali, Ellen White comenta, eu quero ler aqui um trecho do livro Patriarcas e Profetas, que diz, perto estava Satanás para insinuar dúvidas e incredulidade, mas Abraão resistiu às suas sugestões. Quando estavam ao ponto de iniciar a viagem no 3º dia, o patriarca, olhando para o norte, viu um sinal prometido, uma nuvem de glória pairando sobre o Monte Moriá, e ele então compreendeu que aquela voz que falara com ele vinha do céu. Então, Deus mostrou um sinal. E talvez se eu estou falando para alguém aqui essa manhã que está com dúvida, está duvidando, irmão, peça um sinal a Deus, peça um sinal ao Senhor. Talvez se você tem que tomar uma decisão e você não sabe se é a vontade de Deus, peça um sinal a Ele. O mesmo Deus que agiu no ano passado, aqui na vida de Abraão, ele vai agir na nossa vida também. Eu creio nesse Deus. Eu sigo a esse Deus e eu tenho certeza que você também. No 3º dia, o verso 4 nos diz que Abraão ergueu os olhos, viu a nuvem pairando sobre o monte e Abraão entendeu que, de fato, ali era o local. A primeira lição que eu tirei até agora da obediência é que obedecer nem sempre vai ser algo fácil para nós. E a segunda lição que eu tiro está aqui no verso 7 e no verso 8. O verso 6 e o verso 5 nos diz ali, nos mostra um diálogo. Abraão olha para os seus servos e diz, olha, esperem aqui, porque eu e o menino vamos subir ao monte e lá ofereceremos sacrifício ao Senhor e nós voltaremos. No verso 6 diz que Abraão tomou lenha, o holocausto com Isaac, e eles subiram ali, e estavam caminhando os dois juntos até o topo do monte. E aí eu chamo a sua atenção para nós lermos agora, de forma mais detalhada, o verso 7 e o verso 8, que diz, quando Isaac, então, disse a Abraão o seguinte, meu pai, e respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac, pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão então lhe responde, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E a Bíblia diz que ambos seguiam juntos. Irmãos, obedecer a Deus é crer que Deus fará o impossível na minha e na tua vida. Obedecer a Deus é crer que Deus fará o impossível mesmo quando as possibilidades da vida não nos mostrem um final. Agradecer a Deus, obedecer a Deus, é confiar que Ele irá prover na nossa vida.
A pergunta de Isaac é: pai, aqui está o holocausto, aqui está o fogo, o cutelo, mas pai, cadê o cordeiro para sacrifício? O cordeiro era símbolo do elo, era símbolo exatamente daquilo que firmava a aliança entre aquele que fazia o sacrifício e Deus. Estava faltando o cordeiro, e é interessante que a resposta de Abraão aqui no verso 8, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro do holocausto, era uma resposta profética, porque foi exatamente próximo daquele monte ali que Jesus iria entregar a vida para salvar a cada um de nós. Deus salvaria a cada um de nós através do sacrifício, o cordeiro seria morto. Quando tudo parece estar certo, mas algo dá errado na nossa vida, irmãos, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que confiar e obedecer a Deus, que Ele fará o impossível. Ellen White diz que cada prova de fé que nós passamos é um teste na nossa vida. Abraão estava sendo provado, e a Bíblia diz no verso 1 que Deus colocou Abraão à prova. E talvez você que está assistindo essa live, você se pergunta: Senhor, eu sou fiel a Ti. Senhor, eu vejo que eu tenho provações, mas eu sou fiel. E a gente acha que as provações e as lutas, elas não vêm para aqueles que são fiéis. Abraão é um exemplo que as provas e as lutas também vêm sobre aqueles que são fiéis. Mas elas vêm para fortalecer a nossa fé. Cada provação é um teste de fé. Deus permite as provações, diz Ellen White, para que nós venhamos a permanecer fiéis sobre a tentação. Ele vai nos fortalecendo a cada dia. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proveu para si o cordeiro para salvar a humanidade. Deus proveu para si, através das palavras de Abraão, mesmo sem conhecer o futuro, ele disse: Deus irá dar um jeito, meu filho, que esse sacrifício aconteça. A terceira lição que eu tiro dessa história está aqui no verso 9 e o verso 10. Porque no verso 9 e verso 10 nós entendemos que a obediência a Deus está acima do desejo humano. O verso 9 e o verso 10 é dito assim: que ambos chegaram no lugar que Deus o havia designado. E ali edificou então Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo, agora para imolar o seu filho. Sabe, irmãos, quando eu leio essa história aqui, eu fico me imaginando ali, eu fico me vendo nessa história, e eu fico percebendo que não era a vontade de Abraão estar ali. Não era a vontade de Abraão sacrificar o seu filho. Não era o desejo dele de estar ali, mas ele deixou que a vontade de Deus estivesse acima do seu desejo. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem que permitir que a vontade de Deus esteja acima da nossa vontade. Só assim a gente vai conseguir vencer as tentações, só assim a gente vai conseguir ser vitorioso. Se eu e você não permitir que a vontade de Deus sobressaia sobre a minha vontade humana, Ele sabe o melhor para cada um de nós, irmãos. Ele sabe o futuro. Abraão, ele entendeu que a sua vontade não era nada comparada à vontade de Deus, porque ele creu, exatamente assim como Jó creu. Ele creu, e eu fico imaginando agora ele fazendo ali no seu coração, e eu faço uma junção com o livro que o próprio Moisés escreveu, né, contando a história de Jó, dizendo assim: Senhor, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus sabe o futuro, Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua história, Deus conhece o teu amanhã. Então, se você está angustiado hoje, eu queria que você entendesse que você precisa se entregar, precisa confiar, porque Deus vai prover também na tua vida. Irmãos, obedecer a Deus é experimentar o impossível. Obedecer ao Senhor é nós vivermos nessa vida confiando que o dia de amanhã será melhor que o dia de hoje. Eu sei que estamos vivendo num momento difícil e talvez alguns aqui estão desempregados, estão sem a sua fonte de renda, mas eu quero dizer para você que o amanhã está sempre nos aguardando com bênçãos melhores, porque Deus já está no amanhã. Se você olhar sempre para o futuro e acreditar que Deus está lá, você vai perceber que as bênçãos do Senhor também irão te alcançar. Quando Abraão está ali, irmãos, agora naquela cena montada, eu fico pensando que Isaque não resistiu. Isaque tinha 20 anos de idade praticamente e Abraão fez uma viagem de 3 dias, Abraão já era idoso. Se Isaque quisesse, quando ele chegasse lá em cima, que Abraão começasse a explicar o que estava acontecendo, Isaque dava um empurrão no pobre do velho Abraão e Abraão descia monte abaixo.
Mas Isaac, irmãos, ele fez questão de se entregar. E eu chamo a sua atenção aqui para o verso 11 ao verso 13, porque através da obediência nós encontramos a estrada para a salvação. É através da obediência que eu e você encontramos o caminho para a salvação. O verso 11 diz assim, ó, mas o céu brandou o anjo do Senhor. Desculpa, dizendo assim, Abraão, Abraão, e esse respondeu, eis-me aqui. Então ele lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e não lhe faças mal algum, porque agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Como um símbolo perfeito do Cordeiro de Deus, irmãos, Isaac se ofereceu como sacrifício. Quando chegou lá em cima do monte, e Isaac olhou e disse, pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Está tudo montado aqui, pai. Eu montei já o altar, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Eu creio que naquele momento as lágrimas surgiram nos olhos de Abraão, e ele disse, filho, não existe cordeiro. Não existe holocausto, o holocausto dessa manhã é você. O sacrifício dessa manhã é você, e aí Abraão contou toda a história para Isaac, e eu fico agora imaginando e fazendo um paralelo com Cristo, né? Isaac olhou e disse, pai, se é a vontade de Deus, me amarre, pai. Pode me sacrificar. Irmãos, que fé. A gente só destaca a fé de Abraão, mas eu vejo que Isaac também foi um jovem de fé. Ele disse, eu vou me entregar, se essa é a vontade de Deus. Será que eu e você estamos dispostos a nos entregar quando a vontade de Deus vem sobre a nossa vida? Será que nós estamos dispostos a abdicar de algumas coisas quando Deus nos chama à obediência? A obediência, irmãos, é a estrada que nos leva para a salvação. Abraão não tinha certeza. Abraão não tinha certeza que devia ou não sacrificar o seu filho. Abraão chegou ali no monte ainda com dúvidas, pedindo talvez uma intervenção, mas uma certeza Abraão tinha, irmãos, que se ele sacrificasse o seu filho, se Deus assim o chamou, e se Deus permitisse ele sacrificar o seu filho, Deus daria um jeito de trazer o seu filho de volta. Essa certeza Abraão tinha. Eu quero ler as palavras de Ellen G. White, que ela diz assim, ó, e agora as últimas palavras de amor de Abraão são proferidas, as últimas lágrimas derramadas, o último abraço é dado. O pai levanta o cutelo para matar o filho. Quando o braço subitamente é detido, um anjo de Deus chama-o do céu, o patriarca dizendo, Abraão, Abraão, e ele rapidamente responde, eis-me aqui. De novo ouve-se uma voz, não estenda a tua mão sobre o moço, e não te faz nada, porquanto não me negaste o teu único filho. Sabe, irmãos, essa cena, ela fica gravada na minha mente, quando eu entendo que obedecer a Deus nos leva ao caminho para a salvação. Abraão obedeceu ao Senhor, e o seu filho, ele foi salvo. Se você aprender a obedecer ao Senhor, irmãos, essa manhã, nós, eu, você e cada um de nós que estamos acompanhando, nós encontraremos o caminho para a salvação. E aí eu quero convidar você a pensar comigo agora qual será que é, na minha vida, a ordenança do Senhor mais difícil de obedecer. Quando eu olho para essa história, eu percebo que nós precisamos ser esse sacrifício todos os dias sobre o altar do Senhor. Eu e você, nós precisamos ser esse sacrifício, assim como Isaac foi. Deus quer que eu e você sejamos esse sacrifício vivo, sendo colocado ali diariamente aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, se é a tua vontade, Senhor, faz em mim o teu querer. Todos os dias, irmãos, nós precisamos nos entregar ao Senhor e agradecer, porque diariamente a sua graça se renova na nossa vida. A maravilhosa graça do Senhor alcançou não somente Abraão, permitindo que o seu filho continuasse com vida, mas também alcançou Isaac. Veja, Deus de fato proveu para si, irmãos, o cordeiro, quando tudo parece que vai dar errado nessa história. Mesmo quando você é fiel, assim como foi Abraão, lembre-se, sempre haverá uma voz que vem do céu. Quando tudo parecer falhar para você, lembre-se, sempre haverá uma voz que virá do céu, mostrando para você uma saída para aquilo que nós pensamos que é o fim. Irmãos, eu quero concluir extraindo
mas 2 últimas lições dessa história. A penúltima está no verso 14, quando depois que Abraão executa ali o serviço do sacrifício. O verso 14 diz assim: e pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí disse-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ei, o Deus que provê é o Deus que nós conhecemos. O Deus que proveu na vida de Abraão naquele dia um cordeiro para o sacrifício é um Deus que provê na minha vida e na tua vida. Eu não sei o que é que você está necessitando hoje. Talvez eu, como ser humano, como um simples mortal, eu não consigo atender às tuas necessidades. Mas eu quero te apresentar o Deus que provê essa manhã. Esse Deus que provê cura, esse Deus que provê libertação, esse Deus que provê mantimento, esse Deus que provê cuidado, que provê amor na tua vida, que provê paz, que provê união. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que nós aguardamos, que nós esperamos. O Deus que provê, ele não somente proveu na vida de Abraão. O Deus que provê não somente provê na minha vida, mas ele também provê na tua casa. Porque o verso 17 diz assim, que deveras te abençoarei certamente, Deus dizendo, e multiplicarei, Abraão, a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos. Esse Deus não só provém para mim de forma pessoal, mas esse Deus provém também para minha casa. Meu querido irmão, minha querida irmã, se tem alguém na tua casa que ainda não conhece a mensagem do Evangelho, que precisa de um milagre, às vezes Deus realiza um milagre na vida dele através de você. Porque esse é o Deus provedor, esse é o Deus que nós conhecemos. Chame e convide o Deus Yahvé Jirei para cuidar de você. Mas para isso você precisa se colocar como um sacrifício no altar do Senhor. A última lição que eu retiro dessa história é um verso que a gente passou de forma superficial, e é o verso 5. O verso 5 diz que Abraão, quando chegou ali com os seus servos, antes de subir para o monte, a Bíblia diz assim, ele fala estritamente aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, haveremos de adorar ao Senhor, e nós voltaremos para junto de vós. Veja, irmãos, quando Abraão subiu o monte, ele subiu para sacrificar o filho, mas ele tinha certeza de que ele voltaria com o seu filho para ir para casa. Isso é a fé, é a obediência que nos leva, irmãos, a termos esperança. Esperança essa de vida eterna. Esperança essa que nós precisamos ter. Que quando olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando olhamos para o Cordeiro de Deus que se entregou, que substituiu a nós éramos o sacrifício sobre o altar, sobre a cruz, mas o Cordeiro foi provido por Deus. E essa obediência que hoje nós seguimos, ela trouxe esperança, ela trouxe salvação para a nossa vida, para a nossa casa. O Cordeiro de Deus, irmãos, trouxe salvação de vida eterna para cada um de nós. Eu quero fazer o meu apelo essa manhã, dizendo que didaticamente Abraão representava Deus o Pai. Isaac ali representava a figura de Jesus Cristo, o Filho. E didaticamente o cordeiro que ali apareceu para o sacrifício, ele representava o Cordeiro de Deus que seria entregue na cruz do Calvário. Irmãos, meu apelo dessa manhã, o meu apelo para você essa manhã é o seguinte, é nós meditarmos por que será que essa história está na Bíblia? Você já parou para se perguntar por que o relato de Abraão sacrificando o seu filho está na Bíblia, irmãos? Eu descobri que essa história está na Bíblia. Primeiro, porque assim como Abraão e Isaac caminhavam juntos, Deus o Pai e Deus o Filho estavam juntos no caminho até o Calvário. Sabe, irmãos, Abraão subiu naquele monte e bem pertinho dali, o Cordeiro de Deus seria entregue. Abraão ali levou o seu filho para o entregar como um sacrifício vivo às mãos do Senhor. E o Cordeiro de Deus seria rejeitado anos mais tarde, pelos seus algozes, ali no monte do Gólgota. Ambos caminhavam juntos, Abraão e Isaac. E Deus caminhou junto com o filho, naquele dia no Getsêmani, até a cruz. Quando eu olho para
para esse monte. A vida de Isaac foi poupada ali no Monte Moriá, mas a vida de Jesus não foi poupada, mas foi porque ela não foi poupada que nós ganhamos a vida. Quando eu olho para essa história e faço um paralelo exatamente com a cruz, Abraão, de forma humana, um ser humano, no verso 5, ele prometeu assim aos seus servos: nós iremos e nós voltaremos. E Abraão voltou para casa. O verso 18 diz que ele voltou com os seus servos e foram para Becer. E irmãos, se Abraão, o ser humano, prometeu voltar com o seu filho, foi para casa e voltou, eu quero dizer para você que Cristo voltará para buscar os seus servos, para nós fixarmos residência, não nessa terra, mas residências eternas por toda a eternidade. Jesus entregou a sua vida para salvar a minha e você. E ele prometeu que voltaria. Abraão, ele disse para os seus servos assim: eu vou voltar com meu filho. Jesus prometeu voltar, irmãos, e nós aguardamos a bendita esperança da volta de Jesus. Diariamente eu agradeço a Deus pela maravilhosa graça dele em me encontrado. Que bom que a graça de Cristo nos alcançou nessa manhã. Que bom que a sua misericórdia se renovou na nossa vida. E é através da obediência da fé que nós encontramos a graça de Cristo. Jesus em breve voltará. E Ele quer levar você para o lar eterno. Ele quer levar você para as mansões celestiais preparadas nessa fundação. A pergunta que eu faço para você essa manhã é: você está disposto? Você está disposta a ser esse sacrifício vivo sobre o altar do Senhor? Você está disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui? Escreva aí no chat. E aí, escreva aí, você que está me acompanhando, assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero ser esse sacrifício sobre o altar. Eu quero esperar o Senhor. Que grande dia. Em breve, nós estaremos no céu com o nosso Pai. Nós iremos abraçar o Cordeiro de Deus e iremos dizer: muito obrigado, Senhor, por ter nos substituído na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por ter derramado o seu sangue. Muito obrigado por ter salvo, Senhor, a nossa vida, porque era nós que merecíamos esse sacrifício. Era nós que merecíamos esse castigo, Senhor. Obrigado, Pai, por perdoar os nossos pecados. Você quer ter esse encontro com Jesus? Então esse é o momento de você entregar a vida a Ele. Érica vai cantar uma última música. E enquanto ela estiver cantando essa música, eu queria convidar você a dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui sobre o altar nessa manhã. Faz da minha vida, Senhor, conforme o teu querer. E me prepara para me encontrar contigo quando o Senhor voltar. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Nessa manhã você tenha conhecido o Deus que provê. Aquele que vai prover não somente para você, mas para todos os teus familiares. Deus abençoe a todos. E enquanto você ouve essa música, você possa dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Deus abençoe a todos. Érica, louve ao Senhor conosco nessa manhã. Chamado pra mudar, o tempo é de despertar. Quem responderá? Uma voz tocou de preparou o caminho para ele andar. E agora eu me levanto pra anunciar que
cada ação. O momento é de escolher a quem servir. E se Deus está em mim, não há como não honrar ao outro. Isso é revelado o verdadeiro evangelho que ele veio ensinar. Sem medo eu aguardo o dia em que ele virá. Chegará o momento em que verei revestido de glória. Quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Eu verei revestido de glória. O momento em que verei revestido em glória. Quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. O momento em que verei quem mudou a história e prometeu novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Eu verei quem mudou a história. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado, irmãos. Nós o veremos dentro em breve. A sua graça nos alcança todos os dias, irmãos. Eu quero fazer as minhas palavras de encerramento, para nós orarmos as palavras de Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse corpo da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus, nosso maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso Redentor, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos apresentou a maravilhosa graça nessa manhã. A Tua palavra nos mostrou que quando as impossibilidades humanas se esgotam, o milagre acontece. Abraão creu na Tua promessa. Abraão creu, Senhor, que o Senhor iria prover o cordeiro para o sacrifício. E o Deus que proveu para salvar o seu filho. Obrigado ao Pai, porque o sacrifício foi feito na cruz do Calvário por nós. Obrigado a Deus, porque a Tua graça se manifestou na cruz e ela nos alcançou e nos dá a esperança de continuarmos avançando nessa terra, Senhor. Avançando rumo a Canaã celestial. Hoje, Senhor, nós dizemos, eis-me aqui, ó Pai. Nos colocamos sobre o Teu altar como sacrifício vivo, para que assim, ó Pai, nós venhamos a ser moldados, transformados por Ti, para nos preparar para estar em pé naquele grande dia. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra também nos motiva a termos esperança através da obediência da fé, de continuarmos olhando para cima e para o alto, porque esse é o rumo do povo de Deus. Abençoa os nossos queridos irmãos que acompanharam essa transmissão, cada casa, Senhor, cada lar, que o Deus que provê entre em abundância, Senhor, derramando bênçãos sem medida sobre esse lar, sobre essa casa que está nos ouvindo e nos assistindo agora. Que o Senhor venha, ó Pai, com as Tuas provisões, que o Senhor venha com a cura necessária, Senhor.
Abençoa todos os pedidos de oração que aqui foram mencionados também. Ó Deus, colocamos todos eles no teu altar nessa manhã de sábado, agradecendo pela tua presença em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês pela participação aqui, tá bom? Érica, muito obrigado também pela participação aqui no louvor. Tavine também, Deus abençoe você, minha filha. Um forte abraço para todos os irmãos. E às 2h30 nos encontramos no nosso encontro virtual aqui com os evangelistas, tá bom? Voluntários. Você que não se inscreveu e queira participar, a gente também vai estar dando algumas orientações de como fazer um evangelismo em meio a esse período agora de pandemia. A gente vai dar algumas dicas como formar uma classe bíblica virtual, como você dá estudo bíblico, como conseguir estudos bíblicos. Então, é de suma importância e você é o nosso convidado para estar conosco. Um forte abraço para todos vocês, um excelente sábado, até a próxima. Amanhã, 7h30, a gente tem um culto de adoração ao nosso Deus. Nós falaremos amanhã sobre a adoração de forma mais específica, como nós temos nos portado no momento da adoração na igreja, em casa, a gente vai estudar sobre esse assunto, tá bom? Forte abraço para todos vocês, que Deus abençoe. Maranata. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração. Minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.